Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que estão conosco aqui ao longo desse tempo, nos acompanhando aqui na reprodução dos programas da Web Rádio Estação da Luz Natal, da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, essa vasta programação que a gente coloca aqui à sua disposição. Lembrando que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é divulgarmos a doutrina espírita. E aí convidamos vocês para mais esse programa, um programa simplesmente imperdível. Programa Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita, com Jorge Medeiros e André Palhares, na página da Estação da Luz. Esse é um programa excepcional porque é um programa de parceria. Esse programa é produzido pela Web Rádio Deus Conosco, tem todo um sistema de comunicação, e o Tavares agora fez uma parceria com os irmãos Jorge Medeiros e André Palhares e nos traz essa joia excepcional. Eu acho que o título casa perfeitamente com a qualidade do trabalho. Programa Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita, com Jorge Palhares, ou melhor, com Jorge Medeiros e André Palhares. Vamos ao programa, simplesmente imperdível. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. O Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita, apresenta... Programa Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita. Um programa que tem por objetivo mostrar o gênio de Allan Kardec, assim como a extensão e o alcance da doutrina espírita. Apresentação: Jorge Medeiros e André Palhares. Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo por meio da Web Rádio Deus Conosco, que nos permite estudar a Revista Espírita por Allan Kardec. Este programa ele é ao vivo, interativo, transmitido aí pelo Facebook e também pelo YouTube, nos canais, canal da CESDA, canal Comunicação Espírita, Estação da Luz, TV União Espírita, Espiritize, TV IDEAC, Rádio Portal da Luz, Estudos Avançados de Espiritismo, e todos aqueles que quiserem participar da live, fazendo suas perguntas ou seus comentários no chat, basta escrever no chat do YouTube e nós, dentro dos nossos conhecimentos, tentaremos responder as perguntas. O tema de hoje, estamos iniciando um novo tema muito importante para todos nós, e quem diria, hein? Kardec se preocupando com a educação das crianças. Está contido na Revista Espírita de 1864, no mês de fevereiro, Primeiras Lições de Moral da Infância. É o título do artigo que o Kardec escreveu e que nós vamos estar estudando a partir desta live de hoje. Não é isso, Jorge? Isso. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus seja presente em nossos corações. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Seja bem-vindo nosso amigo Cirilo, a Ângela, chegaram agora também. E vamos a esse estudo que é muito importante, principalmente para aqueles que trabalham com educação infantil, em especial nos centros espíritas também, né? Então, esse texto vai ajudar bastante a gente aí. Então, podemos começar? Podemos. Então, vamos lá, vou começar, hein?
primeiras lições de moral da infância. E o Kardec, como um grande educador, um grande pedagogo, ele vai nos ensinar algumas coisas. Então ele começa assim: de todas as pragas morais da sociedade, o egoísmo parece a mais difícil de se desenraizar, confirma o Livro dos Espíritos. Ela é tanto mais com efeito quanto é entretida pelos próprios hábitos da educação. Parece que se toma, desde o berço, a tarefa de excitar certas paixões, que se tornam mais tarde uma segunda natureza, e se espanta com os vícios da sociedade, então que as crianças os sugam com o leite. Eis disso um exemplo que, como cada um pode julgá-lo, pertence mais à regra do que à exceção. Então, aqui Kardec está trazendo um preâmbulo falando principalmente da educação, como a educação ela é, vamos dizer assim, tratada nas sociedades, e a gente muitas vezes fazem, não por maldade, mas por desconhecimento, a gente ajuda a reforçar certos preconceitos, certos estigmas que vão gerar maus hábitos nas crianças. Certo, André? Certíssimo, Jorge. Acho que não tem nem muito o que comentar, a gente pode passar adiante. Então vamos lá. Continua Allan Kardec. Eu agora. Numa família de nosso conhecimento, há uma pequena filha de 4 a 5 anos, de uma inteligência rara, mas que tem os pequenos defeitos das crianças mimadas. Quer dizer, que ela é um pouco caprichosa, chorosa, teimosa, e não diz sempre obrigado quando se lhe dá alguma coisa. Essa, cujos pais têm grandemente interesse em corrigi-la, porque, a parte desses defeitos, ela tem um coração de ouro, expressão consagrada. Vejamos como se empenham para tirar essas pequenas nódoas e conservar ao ouro a sua pureza. Aqui ele faz uma comparação muito interessante, né? Porque quando você extrai o ouro direto de uma mina, ele ainda tem algumas impurezas. E isso para todos os metais preciosos, à medida que você vai extraindo aquelas sujidades que se impregnam ali naquela pedra preciosa, você vai tirando aquilo e você vai a cada vez mais observando a pureza que tem, o brilho, né, daquela pedra preciosa. E é interessante que, neste caso, ele vai nos contar agora aqui um exemplo dessa menina de 4 a 5 anos de idade, que tinha um coração bom, ela já apresentava ter um coração bom, mas tinha os pequenos defeitos, né, de crianças mimadas. Na época do Kardec, já se sabia disso, que algumas crianças, dependendo da forma como os pais educam as crianças desde pequeno, elas ficam bastante mimadas, qualquer coisinha começa a chorar, começa a teimar, e essas coisas, os pais dessa criança, sabendo que ela tinha essas peculiaridades, né, eles então começavam a corrigir esses pequenos defeitos, de modo a imprimir no caráter dessa criança algo que pudesse fazer com que ela melhorasse, né, a sua condição moral como espírito encarnado. Aqui ele não vai falar, nem sei se essa família era ou não espírita, provavelmente sim, pelo nível de entendimento, mas independente, né, se são filhos de espíritas ou não, a questão da educação ela é muito clara. A gente vê isso tanto no meio educacional, como também psicólogos orientando que os pais precisam, por exemplo, dar não às crianças, falar não às crianças, aos seus filhos, né? Não é fazer todas as suas vontades, não é porque a criança chorou, porque ela teimou,
ou porque ela fez birra, a gente tem que fornecer tudo o que ela está pedindo. Não, ela precisa, desde pequenininha, perceber que o mundo em que ela está entrando e que, quando ela assumir a sua maioridade, for dona de si mesma, para tomar todas as decisões que ela quiser, ter a sua família, ter a sua casa, ela vai ver que o mundo não é exatamente esse mar de rosas. Então, desde o berço, é importante que nós, e Kardec mais adiante vai nos mostrar isso, a gente possa, já desde pequenininho, mostrar aos nossos filhos, os nossos pequeninos, que essas nuances que a vida pode nos aplicar. Então, muitas vezes, dar um não, ou mostrar algo que muitas vezes ela quer, mas a gente entende que para ela não é, aquilo não é o melhor, isso lá na frente vai refletir e ela vai conseguir lembrar disso. Talvez naquele momento ela vai ficar triste, vai ficar emburrada, mas a longo prazo é que a gente percebe o retorno, né? Se aquela criança realmente aprendeu ou não tudo aquilo que os pais imprimiram nela através da educação. Seu áudio está desligado, Jorge. Estava tentando testar aqui o áudio aqui, em cima da hora, mas mandou super bem, cara. É isso aí mesmo. E o interessante é que o Kardec fala das características da criança. E, de modo geral, né? Se a gente for aí sem, vamos dizer assim, sem ser coruja, de modo geral, numa certa idade, né? A criança, ela é caprichosa, chorosa, teimosa, porque naturalmente é o que ela aprendeu a se expressar, a conseguir as coisas usando esses artifícios. Como já dizia o poeta, quem não chora não mama. Então, naturalmente, a criança ela vai utilizar. Quais são os meios que ela tem para se expressar, para conseguir as coisas? Chorando, se demonstrando certas questões. Só que é o dever dos pais começar a trabalhar os hábitos. Essa que é a questão importante, né? Os hábitos. Então, a gente vai estudar, ver como Kardec vai lidar com isso, trazendo as informações que são importantes. Pode seguir? Então, vamos lá. Agora, Kardec explica, né? Um dia havia sido trazido um bolo à criança e, como é geralmente o hábito, se lhe disse: tu comerás se fores obediente. Isso é muito interessante. Eu vou parar aqui, porque o Kardec ele fala, depois ele vai falar sobre isso, sobre a questão da educação intelectual e da educação moral. Eu tive a oportunidade de estudar com especialistas em educação moral. Não estou falando de religião. Estou falando de professores acadêmicos, em especial da USP, especializados, não são religiosos, especializados em educação moral. E aqui tem uma questão muito importante, que a gente já vai entrar antes do Kardec desenvolver, que é a diferença entre a sanção expiatória da sanção de reciprocidade. O que é isso? Vamos lá. Sanção expiatória. Olha, é essa aqui. Você vai comer o bolo se você for obediente. A obediência é uma coisa. Comer bolo é outra. Uma coisa não tem relação com a outra. Por que a criança vai comer bolo? Porque a família vai comer bolo. Todos têm direito a comer bolo. Ela não vai comer bolo porque ela é obediente ou porque ela é desobediente. Isso é sanção expiatória. Por exemplo, você não vai sair de casa porque você quebrou a roda do carrinho. Isso é a sanção expiatória. Ok?
Existe a sanção de reciprocidade, que tem a ver com autonomia moral. Você não vai comer o bolo porque você deu um tapa no bolo e o bolo caiu no chão. O seu bolo está no chão. Você não vai comer o bolo por causa disso. Você tem direito a bolo igual a todo mundo. Mas por que você não vai comer o bolo? Porque você deu um tapa no bolo, o bolo caiu. Você não segurou o bolo direito, ficou brincando, o bolo caiu. Isso é uma sanção de reciprocidade. Isso é, existe uma relação de causa e efeito. O pai disse, cuidado que o bolo vai cair. Cuidado que o bolo vai cair. O bolo caiu. E agora? E agora fica sem bolo. Agora, não, olha, você brincou com o bolo, amanhã você não vai para o parque. Qual é a relação entre bolo e parque? Nenhuma. É o que Kardec vai desenvolver aqui. Não com essas palavras, não com esses termos, mas é o que o Kardec está ressaltando aqui. Então, olha lá. Um dia havia sido trazida uma criança, como é geralmente o hábito, se lhe disse, tu comerás se fores obediente. Olha o que o Kardec fala. Primeira lição de guloseimas. Quantas vezes não se chega a dizer à mesa a uma criança que não comerá de tal gulodice se chorar? Faze isto e aquilo e se lhe diz, e tu terás do creme. Alguma outra coisa que lhe possa fazer inveja. E a criança se constrange, não por razão, mas tendo em vista satisfazer o desejo sensual que a aguilhoa. Olha lá, que interessante. E bem pior ainda quando se lhe diz, o que não é menos frequente, que se dará a sua porção a um outro, aqui não é mais a gulodice que está em jogo, é a inveja. A criança fará o que se lhe manda, não só para ter, mas para que o outro não tenha. Que se lhe dá uma lição de generosidade, diga-lhe, dá esse fruto ou esse brinquedo a tal. Se ela se recusa, não deixe de acrescentar para simular nela um bom sentimento. Eu te darei outro dele, de maneira que a criança não se decida a ser generosa, senão se ela está certa de nada a perder. Caramba, rapaz, é muita coisa aqui, seu André. Muita coisa. Você fala aí um pouquinho e depois eu volto. Eu anotei algumas coisas aqui. Eu comecei assim, será que aí é uma reflexão para cada um de nós, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho uma filha, né? O Jorge tem um filho, a minha filha hoje já tem 9 anos, ainda é uma criança, mas já está aproximando-se logo, logo aí da adolescência. Eu tenho uma irmã que hoje tem 21 anos, 22 anos, e desde pequenininha, né? E a gente já viu muito isso, em alguns momentos também, a gente fica se perguntando, nossa, será que lá atrás eu devia ter feito isso ou não, né? E às vezes a gente tenta acalmar a criança, ou as crianças, tentando comprar delas, elas ficarem quietinhas. Se vocês ficarem quietos, eu vou levar vocês para brincar no parque. Se vocês se comportarem, eu vou comprar sorvete para vocês, né? E a gente parece que tenta barganhar, desde criancinha, o comportamento dessas crianças, sendo que não deveria ser dessa forma. Deveria ser, olha, você precisa se comportar, porque aqui nesse momento não é hora nem lugar de você fazer gracinhas, de você fazer certas brincadeiras. Então agora não é o momento para isso. Ponto final. A questão do sorvete, a questão de levar ele no parque, a questão de brincar com a criança, isso você pode fazer hoje ou amanhã. A gente precisa dar tempo para as crianças, dentro do possível, a gente precisa crescer junto com elas, mas é importante isso, porque o que é certo, o que é errado, você consegue, desde pequenininho, eu falo você, mas eu me incluo também, obviamente, imprimir, né, nessas crianças que não é porque
eu vou dar um sorvete a ela que ela precisa se comportar. Não é bem assim. Ela vai se comportar porque é algo que é importante para ela, ela tem que entender que esse é o momento. A questão do sorvete, da brincadeira, é uma consequência natural das coisas. Se você vai comprar um sorvete para si mesmo e não comprar para aquela criança, é muito complicado uma situação dessa. Você fica, né? E olha o que Kardec fala, olha que noção, né? Por exemplo, quando ele fala ali, ó, bem pior ainda quando se lhe diz o que não é menos frequente, ou seja, nem já dos tempos de Kardec era assim, né? Que se dará sua porção ao outro. Aqui não é mais questão de gulodice, mas o que está em jogo é a questão da inveja, né? Ou seja, a gente está imprimindo naquela criança uma condição de inveja. A criança fará isso que se lhe manda, não só para ter, mas para que o outro não tenha. Então, a gente vê o egoísmo aqui bastante enraizado, né, nessa condição. Esse artigo ele é fantástico, a gente vai ver mais adiante muitos exemplos que Kardec vai nos dar, e nós precisamos, né, aproveitar. Lembrando que as crianças que vêm até nós, né, são espíritos também. E ao reencarnarem aqui conosco, nós, na condição de pais, professores, tios, padrinhos, independente, a gente tem, mas principalmente os pais, né, que são os responsáveis primeiros ali, tem essa responsabilidade de, desde a nascença dessa criança até ela se formar, chegar na adolescência, a gente precisa dar lições de moral para ela através do exemplo, através de palavras, dando todo o suporte, para que esse espírito possa aproveitar ao máximo, para que a reencarnação dele ele tenha mais força, vamos dizer assim, de encarar as dificuldades da vida, que vai vir naturalmente. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Dizer que essas crianças nunca vão enfrentar problemas na vida seria um engodo, né? Pelo contrário, a gente tem que estimular a educação acadêmica e tudo mais o que é importante, mas deixar muito claro, né, as questões de menos egoísmo, menos orgulho, menos inveja, etc, etc. Muito bom, André. Vai lá, Jorge. Essa questão é difícil trabalhar com autonomia, principalmente os pais, ou até mesmo alguns educadores, de entender que a autonomia moral ela se dá por ela mesma. Então, não existe a questão do agregar prêmio, né? Agregar prêmio à própria conquista, como dizia Lázaro, né? Sobre o dever. Suas conquistas não têm plateia. Então, quem alcança a autonomia não faz porque não quer fazer, porque entende que é errado, quer ser errado e ponto. Então, essa ideia de que, olha, primeiro, a sanção expiatória, como eu já trouxe aqui. Se você não ficar calmo, você não vai poder comer. A calma é um equilíbrio que ele tem que aprender a ter. Comer é um direito que ele tem, porque todos na casa vão comer. Então, é uma outra coisa. Então, como você falou, né, do sorvete. Por que eu vou dar sorvete para você? Eu vou dar sorvete para você porque eu te amo. Eu quero te ver feliz. Sorvete é legal, é prazeroso. Então, eu vou te dar isso. Ok? Mas você está fazendo bagunça. Você está fazendo bagunça. A gente tem que trabalhar como a gente resolve para você não fazer bagunça. O sorvete é sorvete. A bagunça é bagunça. Então, a pessoa ela pode até arrumar o quarto para ganhar sorvete. Mas só que ela não arrumou o quarto porque ela quis arrumar o quarto. Ela arrumou o quarto pela busca do prazer. Nós já discutimos isso em outros assuntos. A pessoa chega no centro espírita e diz, você tem que fazer a caridade. Ela está fazendo a caridade? A caridade é um sentimento íntimo de benevolência. Ela vai fazer a caridade quando ela sentir o desejo no bem. Ela não vai fazer a caridade porque o André mandou, porque o Jorge mandou. Ela pode fazer a beneficência. É uma coisa. Não é a caridade. Então,
essa é uma outra questão. Né? Como a gente fala, você é médium, tem que trabalhar. Não, você é médium. Você vai trabalhar outra questão. É a mesma coisa aqui. Então, a autonomia moral passa por essas questões importantes. Né? E aí, é uma questão que ele trata ali também, né? Da inveja e do orgulho. Olha, vou tirar, olha, noção de injustiça. Eu vou tirar o que é seu direito e vou dar para outro. Como eu posso falar de justiça para uma criança se eu estou sendo injusta com ela? Naturalmente, ela vai ficar o quê? Vermelha de raiva, vai querer comer rápido, né? Vai querer comer rápido porque não, vai dar para o outro. Ou então aquela ali no final também é interessante, né? Olha, dá para ele que eu te dou um igual. Isso não é dar, gente. Já viu essa frase? Tem uma frase comum, pelo menos no Brasil, né? Uma pessoa recebe um benefício qualquer, ela fala assim, que Deus te dê em dobro. Não tem justiça nisso. Se Deus te dê em dobro, como ele vai dar em dobro? A pessoa acha que vai ganhar em dobro? Olha, eu faço a caridade, eu vou receber em dobro. Não. Você fez a caridade, você já recebeu o benefício da caridade, que é ser caridoso. É o desejo no bem que é o seu benefício. Você não vai ganhar 2 desejos no bem. Você tem um desejo no bem. É isso que te faz mais feliz. Foi o seu desejo, foi o móvel da sua ação. Agora, o desejo no outro, no bem, para você, é um desejo dele. Ele teve um desejo, ele pode falar dobro. Ele podia falar triplo, mas o desejo dele foi um só. Foi um impulso generoso que ele teve. Ele podia usar a palavra 10, que Deus te dê 10 vezes mais. Ele só teve um desejo. Então, essa é uma questão importante também da justiça. E aí que ele fala, né? Não, mas dá que eu te dou outro. Você não está estimulando a pessoa a dar. Porque ela está fazendo cálculo. Não tem problema, vou ganhar um igual. Então, não estou perdendo nada, logo não há sacrifício. Se não há sacrifício, não há conquista. Isso é difícil, hein, seu André? É bastante complexo, né? A educação não tem uma receitinha, né, escrita. Cada família tem as suas particularidades, cada espírito encarnado tem as suas particularidades e as suas tendências que ele já traz, né? Mas, lembrando, nós fomos um dia crianças, né, na atual encarnação. Aí eu me lembro de coisas importantes que eu ouvi. Por exemplo, eu me lembro do meu avô, que eu morei com ele muito tempo, ele falava sempre assim, Deus é bom pai. Só assim, não entendia muita coisa, eu ficava tentando entender aquilo. E isso ficou impregnado em mim. Eu trago isso comigo até hoje. Deus é bom pai. É uma frase que de vez em quando eu me pego em alguma dificuldade, em alguns pensamentos meio... Aí de repente, para me acalmar, eu falo, Deus é bom pai. Eu me recordo dele falando isso. Então assim, ficou. Eu me lembro da minha avó, que esse avô que eu falei é por parte de pai. A minha avó por parte de mãe, eu tinha 7 anos de idade, isso em 1990. Ela me deu um Evangelho segundo o Espiritismo, bastante velhinho. E ela me deu aquele livro. E eu falei para ela na época, eu falei, avó, eu vou estudar muito o livro. Ela falou assim, não, você vai estudar, mas agora, você não precisa se preocupar de ler esse livro agora muito. Mais para frente você tem que ler, mas espera você crescer mais um pouco. Ela estava preocupada comigo de eu não ficar bitolado e tal. Mas o livro eu nunca esqueci. Um gesto simples, e ela era muito pobre, tinha muita dificuldade, morava numa casinha muito simples em Uberaba. Eu nunca esqueci esse livro, né? Falei, olha, você vê um gesto simples, mas que marca toda uma vida, né? Você lembra disso, você vai carregar isso pro resto da vida. Então, essas pequenas coisas é que muitas das vezes fazem com que essas crianças, por mais que naquele momento parece que não surte o efeito esperado, algumas demoram mais tempo, é natural, porque muitas realmente já vêm com o espírito, vamos chamar assim, já trazendo, né, algumas condições morais para serem trabalhadas, mas isso muitas das vezes reflete lá na frente. Se não refletir, a gente não tem que se lamentar nesse sentido. Porque se lá na frente ela escolher outro caminho, escolher um caminho diferente daquilo que a gente tentou mostrar, paciência.
nós devemos nos lembrar que todos os espíritos, eles são livres em suas escolhas. Nós somos pais ou mães das crianças, que são outros espíritos que estão aqui na atual existência sob nossa tutela, mas vai chegar um ponto que eles vão bater asa, né? O mundo é deles. E é claro que a gente vai continuar sendo pai e mãe por toda a vida enquanto a gente estiver aqui, mas eles vão ser donos deles mesmos, e a gente vai ter que aprender a respeitar isso. É claro que o conselho, ligar, olha, cuidado com o que você está fazendo, eu estou preocupado com isso é coisa de pai e de mãe, isso acontece. Mas a gente precisa entender que eles vão se tornar um dia adultos e vão seguir a vida deles. Se lá na frente eles tomarem um outro caminho e quiserem não seguir aquilo que a gente tentou imprimir neles durante a educação da infância, isso pode acontecer? Pode acontecer? Paciência. Aí Deus é bom pai, como dizia meu avô, né? Tem exemplos de crianças que foram criadas em famílias moralmente equilibradas e mesmo assim foram bastante rebeldes com relação aos ensinamentos. A gente geralmente julga, né? Ah, mas deve que mimou muito. A gente não sabe exatamente o que aconteceu naquele lar. Então tem que tomar cuidado com certos julgamentos, né? Há casos, sim, obviamente, de pessoas que realmente mimam as crianças desde a nascença até quando muito adulto já, ainda continuam tratando como se fosse uma criança. Mas não são todos os casos, a gente não pode generalizar. É isso, Jorge. Perfeito, André. Perfeito. E a gente vai seguindo, né? Vamos seguindo, que tem mais pode falar. Trabalhar, né? Vai lá, contigo. Tá bom. Fomos um dia testemunha de um fato muito característico nesse gênero. Era uma criança de 2 anos e meio, mais ou menos, a quem se havia feito semelhante ameaça, acrescentando-lhe: nós o daremos ao irmãozinho e tu não terás. E, para tornar a lição mais sensível, coloca-se a porção sobre o prato deste. Mas o irmãozinho, tomando a coisa a sério, come a porção. Em vista disso, a outra se torna vermelha, e seria preciso não ser nem o pai nem a mãe para não ver, né, o estrondo de cólera e de ódio que jorra nos seus olhos. A semente, foi lançada. Pode produzir bom grão? Olha que ensinamento profundo, né? Então, assim, desde pequenininho a gente acaba dando oportunidades para a criança, o nosso filho, a nossa filha, dependendo do caso, como neste slide que nós estamos vendo, né? O pai toma uma decisão ali, naquele momento, e a outra criança fica toda cheia de ódio. E olha a pergunta que Kardec faz ao final, né? A semente foi lançada, ou seja, a semente do ódio, a semente da revolta. Será que isso pode gerar bons frutos lá na frente? Será que, como que vai ser isso, né? Bom, essa semente lançada, ela vai gerar um fruto saudável lá no futuro? E os espíritos que reencarnam na Terra, na sua maioria esmagadora, são espíritos de terceira ordem, né? Então, assim, eles já trazem consigo mesmos tudo aquilo que caracteriza os espíritos da terceira ordem, como o ódio, a inveja, a cólera, né? O ciúme, a raiva e tudo mais, orgulho, egoísmo. Então, assim, a gente já traz essas paixões, uns em maior, outros em menor grau, mas se a gente incentiva isso, alimenta isso, né? Aquela criança, ela tende a não combater esse ódio ou essa má paixão ao longo de sua existência. Talvez lá na frente ela pode acordar, opa, eu tô equivocado, eu preciso me corrigir. Isso acontece muito também, né? Agora, a nossa parte, como educadores, como pais, a gente precisa fazer ela, lembrando que esse artigo está na Revista Espírita, né? Kardec já tinha essa preocupação desde aos tempos kardecianos, né? Lá da codificação, de ter
um olhar mais atencioso para as crianças, mas no que diz respeito ao seu progresso moral, principalmente, porque imagina, a educação é aquilo que pode realmente fazer um país, uma cidade, um mundo progredir. Mas depende, obviamente, da forma como as sociedades educam essas crianças. Já falei muito? Vai lá, Jorge. Não, falou bem pra caramba, é isso aí. A gente tem que tomar cuidado. Eu penso sempre assim, em educação, o mais importante é saber o que eu não devo fazer. Por quê? O que a gente não deve fazer é o que reforça negativamente. Se pelo menos eu evitar tudo que reforça negativamente, eu abro um campo de liberdade muito maior. Que aqui a mãe, ela não está fazendo por maldade, né? Ela não está... Mas, infelizmente, como ela achou que essa ideia é a ideia natural do ser humano, né? Se você não pensar religiosamente como eu, você vai para o inferno. Não é essa a ideia? É a mesma coisa aqui. Se você não fizer assim, eu vou dar sua comida para o seu irmão. O outro acreditou, comeu, aí pronto, aí que deu o problema todo. Que a criança aí, na próxima vez, o que ela vai fazer? Ela vai comer primeiro. Né? Vem aquela expressão, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. A primeira coisa que ela vai fazer é comer. E aí, ó, a disputa. Né? É igual naquela casa, né? Que a família frita, exemplo, a família tem 4 pessoas. Aí frita 6 bifes. Aí o marguloso quer comer rápido para poder pegar o outro bife, um dos 2 bifes que sobrou, né? Poderia pegar os outros 2 bifes, dividir em 2 e dar 1/4 para cada um. Mas você deixa ali, fica o egoísmo natural, né, de você querer. Então, esse é o grande problema. Então, é o caso aqui que foi levantado, né? Que a menina ficou vermelha de cólera, de raiva, porque ela não vai comer o que era o direito dela, porque a porção ali é para todos. Ela tinha o direito de comer e tirou dela. Então, além da noção de justiça, que toda criança tem noção de justiça. Pega 2 crianças, bota uma porção maior uma para outra, a que está com a porção menor vai reclamar. Por que o dele está maior? A noção de justiça é a primeira noção que o ser humano tem. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Né? E o Kardec ainda fala, o ódio jorra dos seus olhos. Olha, como você bem falou, né? Já é um espírito de terceira ordem. Você já está reforçando a criança com 2 anos de idade a jorrar ódio pelos olhos. Depois ainda reclama, o que aconteceu? Onde foi que eu errei? Eu não dei a educação que eu deveria ter dado. Certo? Seguir? Pode seguir, Jorge, agora é com você. Então vamos lá. Retornemos à pequena da qual falamos. Como não toma nenhuma conta da ameaça, sabendo por experiência que, executada raramente, esta vez fez mais firme, porque compreendeu que seria preciso dominar esse pequeno caráter e não a esperar que a idade lhe venha dar o mau hábito. E preciso formar as crianças cedo, disse, máxima muito sábia. E, para colocá-la em prática, eis que se toma. Eu te prometo, lhe diz sua mãe, que se tu não obedeceres, amanhã de manhã, a primeira pequena pobre que passar, dar-lhe-ei teu bolo. Olha que coisa também, né? E o que foi dito foi feito. Esta vez queria se resistir em lhe dar uma boa lição. No dia seguinte de manhã, pois, tendo percebido uma pequena vizinha na rua, fê-la entrar e obrigou a filhinha a tomá-la pela mão e lhe dar ela mesma seu bolo.
Eita ferro. É mais ou menos parecido com a do irmão, né? Olha, vou dar para o seu irmão, ou vou dar para a vizinha, mas o efeito não pode ser o mesmo, não pode ser outro do que é o mesmo que teve lá com o molequinho, né? Então, esse é o grande problema. É complicado, né? Muito complicado. Rapaz, eu vou dar para a primeira pessoa, vou dar para o homem do saco, né? O homem do saco. E as crianças, elas não são bobas, né? Por exemplo, a gente às vezes, como diz no texto, né? Como não toma nenhuma conta da ameaça, né? Sabendo por experiência que será executada raramente, ou seja, e agora dessa vez vai ser mais firme, né? E aí eu me lembrei de uma questão, né? Que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala para as crianças. Às vezes a gente promete alguma coisa e não cumpre, né? E se não cumprir, elas vão cobrar, elas vão lembrar. Então a gente precisa, e às vezes se prometer, eu vou fazer isso, tal, você não faz, a criança começa já, desde pequenininha, e ela vai crescendo, sabendo, mas de vez em quando meu pai e minha mãe falam isso, não cumpre, não começa a perder ali a credibilidade. Então, a gente sabe, então assim, eu também sou pai, o Jorge é pai, a gente sabe que não é fácil, tem dia que a gente acaba cedendo algumas questões. Só que quando eu li esse texto pela primeira vez, não faz muito tempo, hein? Não faz muito tempo, mais ou menos em 2017 ali, eu já era pai. Quando eu li a primeira vez, estudei ele, falei, opa, tem coisas aqui que eu tô pisando na bola. A minha esposa já estava mais avançada que eu, parece que a minha esposa nem precisou ler isso aqui, ela já, desde o começo, eu já senti que ela era mais firme do que eu em algumas questões. E parece que é inato em algumas pessoas, né? Em outros você precisa ler, estudar um pouco mais para se desenvolver. Mas a questão de a gente já desde o começo ser bastante firme, mas ao mesmo tempo cumprir, né? A errar e falar que errou, naturalmente todos nós vamos errar. E as crianças precisam saber também que os seus pais não são super-heróis invencíveis, né? Às vezes a gente quer passar uma impressão de que não, eu sou muito forte, eu nunca falho, eu nunca vou errar. Não, elas precisam saber que nós também temos problemas, que nós também enfrentamos dificuldades, que nós às vezes ficamos tristes. Porém, ao perceber que a gente passa por essas dificuldades, a forma como a gente lida com essas dificuldades ajuda a moldar o caráter dessas crianças. Porque a gente, meu pai está triste, mas eu vejo que ele mesmo estando triste, ele sempre correu atrás para tentar resolver os problemas, etc. Esse é um tipo de exemplo que eu estou citando, né? E eu posso, de novo, a gente fala da gente própria porque a gente viveu, né? De novo, eu já vivenciei situações assim, da minha família, alguém da minha família está passando dificuldade, e hoje eu me lembro, essa pessoa já desencarnou, não está mais aqui, mas eu me lembro perfeitamente, enfrentava dificuldades, às vezes você percebia ela bastante triste, cabisbaixo, mas sempre ela tentava ali, de acordo com as suas capacidades, sair daquela situação de uma maneira correta, sem passar a perna em ninguém, etc. E isso é uma forma honesta, né, da gente passar para as crianças. Lembrei de um fato interessante, que é uma frase que eu já ouvi isso muito na escola, muito. Achado não é roubado, né? Eu já perdi caneta, às vezes uma régua, uma borracha, e de repente você vê ela numa carteira de um outro colega, esse lápis é meu, ou esse objeto qualquer. Não, eu achei caído aqui no corredor. Não, mas é meu. Não, achado não é roubado. E às vezes a gente imprime isso nas crianças. Acaba que isso virou um ditado popular. E olha para você ver, eu cresci escutando isso. Muito, talvez o Jorge também, não sei. Não, achado é roubado. Desde pequenininho, a gente precisa mostrar isso para as nossas crianças, para os nossos filhos. Achou um objeto na rua? Achou. É seu? Não. Vamos tentar achar o dono? Esse objeto pode estar fazendo falta a alguém.
Essa deve ser a postura nossa de espírita, de pessoa que tem a preocupação com o filho, de ensinar para ela as noções de moral, né? Por exemplo, lixo. A gente compra lá alguma coisa de comer e joga a embalagem na rua. A criança vê aquilo. Se a minha filha vê isso hoje, ela me chama a atenção se eu fizer isso. Não, ela segura o lixinho na mão, ou coloca na bolsa, ou no bolso. Na hora que achar uma lixeira, ela vai lá e joga no lixo. E isso é bonito, é exemplo, né? Então, nas pequeninas coisas, a gente vai ensinando para as crianças. Certo dia, eu tenho um afilhado, chama Ícaro também, ele falou assim, Dedé, eu quero... O senhor vai na padaria? Eu falei, vou. Ah, eu quero comprar alguma coisa para comer. Tá bom. Aí ele tinha R$ 5. E chegou lá e ele escolheu. Ah, eu quero isso. Custava 8 e pouquinho. Aí eu falei assim, então tá, então você vai comprar, né? Então dá os seus R$ 5. Ah, mas eu vou ficar sem dinheiro. Eu falei, vai. Você precisa entender o valor das coisas. Mas ele topou. Ele deu R$ 5, eu completei o restante, porque ele estava com vontade de comer. Hoje R$ 5 você compra pouca coisa, né? E aí sim, ele tem 5 anos de idade. Então ele já sai com a impressão, vou pagar meu dinheirinho que eu tinha, mas eu sei o valor. Eu comprei algo, né? Eu tinha o dinheirinho que foi juntando lá no cofrinho, ele comprou, e ele viu que não dava para comprar. Ele já começa a crescer tendo essas noções de que precisa pagar. Se ele não tiver o dinheiro, ele vai ter que escolher outra coisa que caiba no bolso dele, dentre outros. Então, assim, a gente tem N oportunidades para, dentro do possível, né, a gente diminuir a influência das más paixões nas nossas crianças. Todas as paixões que eu já disse agora há pouco. Então, achado, ele é roubado também. Então, a gente vê exemplos de pessoas pobres, né, Jorge? Quantos exemplos a gente já viu aí de pessoas muito pobres? Eu vi agora há pouco tempo uma catadora de latinha, muito pobrezinha. Ela achou uma carteira na rua, aí tem uma câmera do vizinho que filmou, né? Ela achou uma carteira, tinha lá, parece que R$ 500 na carteira. E ela ouviu assim, olhou e resolveu perguntar, tocou a campainha de várias casas, perguntando quem que era o fulano de tal. E ela viu que era numa casa dela, foi lá e entregou. A pessoa ficou tão emocionada, que era uma catadora de latinha, passando todas as dificuldades que você pode imaginar, né? Por falta de não ter dinheiro para comprar as coisas. Enfim, aquela pessoa ainda deu R$ 100 de recompensa para ela, por ela ter tido aquele gesto tão nobre. E outra, ninguém estava vendo. Ela fez aquilo imaginando que nem estava sendo filmada. Então, ela fez aquilo naturalmente. E isso já mostra que ela já traz isso consigo, né? Que ela aprendeu isso com alguém, ela desenvolveu isso com alguém. E é tão bonito, né? Tão lindo isso. E a gente precisa replicar essa condição para as nossas crianças. Isso é muito importante, né? Porque, primeiro, aqui o Kardec ressalta, né, a questão do poder da palavra, né? Se você ficar quietinho, se você não ficar quietinho, eu vou te colocar de castigo. Aí não coloca, então por que você falou? Isso é, a sua palavra, a pessoa está aqui, aquela criança está aprendendo, porque a sua palavra não vale muito. Você fala por falar. Falou porque está nervoso. Olha, se você fizer isso, ok, a gente não vai sair mais. A criança continua fazendo e você sai. Porque falou. Essa é uma questão importante, né? Que a Cristina fala. Às vezes acabamos reproduzindo com os filhos lições incorretas dadas a nós. É preciso atenção. Principalmente porque a criança sempre presta atenção. Sempre presta atenção. Eu gosto de uma história que me contaram. Segundo foi um artista, né, que passou por essa situação, mas a história é muito boa para se ilustrar. Ela foi viajar. E aí a menina tinha, acho que 12, quase 13 anos. E a passagem era, acho que até 12 anos, era de criança, e acima de 12 anos, até 12 anos era o preço de criança, acima de 12 anos era preço de adulto. E ela chegou na bilheteria e falou, me dá 2 de adulto. Aí a moça olhou e viu que era uma criança. Mas é para ela? É. Não, então é uma de criança.
e uma de adulto e uma de criança. Ela é criança. Não, ela já tem 12 anos. Eu falei assim, não, mas não dá nem para perceber, porque ela é baixinha. Eu falei assim, aí a pessoa falou, não, mas é uma de adulto e são duas de adulto, porque ela já passou dos 12 anos. Aí o caixa, isso é muito interessante, que às vezes a pessoa se incomoda mais ainda, né? Aí o caixa diz assim, não, mas ninguém vai saber. E aí a mãe fala, não, ela vai saber. Quer dizer, a criança está observando a noção de justiça. Às vezes a pessoa acha que é sair pelo mundo pregando Jesus, igual Paulo de Tarso. E esse tipo de exemplo vale muito mais do que qualquer palestra. A criança, ela sabe que ela tem 12 anos e eu tenho que pagar de adulto. Essa é uma questão fundamental. Então, às vezes a gente acha que a criança não está observando. Está observando, sim. Eu lembro, quando eu era criança, a gente viajou para Aparecida do Norte. Aí chegamos lá no restaurante, eu era novo, devia ter uns 11 anos, por aí. E a gente sentou no restaurante, um restaurante gigantesco. E aí pedimos lá comida e veio arroz. Aí no final sobrou quase que... Pediu 2 negócios de arroz, né? Aquela montanha, né? No final sobrou praticamente um inteiro. Aí a pessoa lá que estava lá, que eu não vou citar o nome, falou, isso aqui vai voltar, eles vão vender para outra. Aí jogou assim a cerveja em cima do arroz, assim. E aí pediu a conta. E a gente ficou lá e pediu a conta, e o garçom não ia, o garçom não vinha. E a gente levantou e foi embora. Foi tão importante que eu não esqueci nunca mais. Então, essas questões, a gente fica observando. Os hábitos, eles, às vezes a gente acha, por que fulano, depois de tantos anos, foi fazer isso? O hábito é uma oportunidade. Então, né, o Rui pergunta, né? Que castigo adequado para educar um filho teimoso? Então, buscando sempre a sanção de reciprocidade. Isto é, mostrando, sempre trabalhando segundo a lei de justiça. Então, uma criança está mexendo na tomada. Você está mexendo na tomada. Você pode tomar um choque. Você pode tomar um choque. Aí ela toma um choque. Ela tomou um choque. Acabou a situação aí. Não precisa falar, tá vendo? Eu te falei, porque não sei o que. Sambar aquela criança ali é um ser moral. É um ser que sabe o que é certo e o que é errado, e ela sabe que ela está fazendo errado. Então, o fato dela tomar o choque já solucionou o problema ali, pelo menos aquele problema. Então, às vezes, a gente acha que precisa além. As coisas se resolvem nelas mesmas. Quando a gente faz uma besteira, a gente sabe. Então, cada coisa tem que ter a sua reciprocidade. Não adianta querer fazer sanção expiatória. Não, olha, eu vou tirar o bolo, eu vou não sei o quê, não vai ver filme. São coisas diferentes. Para cada ação tem uma reação, no sentido de cada causa tem um efeito melhor do que ação e reação. Então, é nesse sentido. E observar a particularidade de cada situação. Não existe receita de bolo. Eu não posso chegar aqui, não. Segundo a planilha do Excel, com a criança que quebra um fósforo, ela necessita... Não tem isso. A gente tem que entender, sim, sempre trabalhar dentro da lei de justiça. Aí a gente... Então, igual essa mãe. Ela sabe. É o mais importante. Já disse o que é importante. A justiça. Ela não precisa falar, você tem que ser justa. Ela demonstrou que é justiça. Certo, doutor? Certo, a gente lembra do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que tem aquela passagem daquela mulher rica, né, que ela era muito rica e ela confeccionava roupas, ajudava uma família na periferia, e quando ela ia visitar aquela família, ela se trajava com traje simples para que ela não humilhasse aquelas pessoas, né, diante da sua grandeza, da sua riqueza, porque ela tinha posses, e ela levava a sua filha consigo, para que, durante a visita àquelas famílias pobres, a sua filha pudesse, já desde pequenininha, entender que ela nasceu, sim, numa família muito rica,
mas que no mundo havia outras pessoas em situações muito inferiores, economicamente falando, e que precisavam ser amadas da mesma forma. Eram seres humanos como ela, como qualquer outra pessoa. E é engraçado não, é interessante que a criança já demonstra, mãe, deixa eu entregar os donativos, deixa eu fazer alguma coisa. Aí a mãe orienta a criança, não, se eu te entregar para você dar, que mérito você vai ter? Nenhum. Agora, você pode confeccionar roupinhas para essas pobres crianças, aí sim você vai ter mérito daquilo que você está fazendo. Por ora, me ajude no que você pode me ajudar, observe aquilo que eu estou fazendo e tente me copiar. É o exemplo, né? E isso é fundamental. Imagina essa criança, ela vai crescer tendo noções de caridade material e noções de caridade moral também. Porque tem essa questão, né? Você saber lidar com as pessoas, extirpar desde criancinha os preconceitos, né? Eu cresci também ouvindo diversas frases lamentáveis. Hoje, jamais eu pronuncio essas frases, né? E também apelidos muito depreciativos. Às vezes o próprio pai, parentes, colocam apelidos muito tristes em crianças. Ela cresce com aquela dificuldade, né? E isso cria revolta na criança desde pequeno. Hoje eu tenho amigos desde a infância, né? Tem alguns apelidos, eu não chamo pelo apelido, eu chamo pelo nome. Quando o apelido não é depreciativo, é um apelido legal, carinhoso, normal, eu posso chamar pelo apelido. Mas eu estou citando alguns exemplos, né, de que desde criança, às vezes a criança já, depois ela se acostuma com aquilo e tal, mas lá no fundo ainda pode machucar ela, a gente não sabe. Mas isso pode machucar. A Ângela está fazendo aqui um questionamento, Jorge, rapidamente. Ó. Se nem Deus castiga, quem somos nós para castigar? Apenas ensinamos o que se tem consequências. É isso mesmo, Ângela. Deus em si, ele mesmo não castiga ninguém, né? As leis dele já foram estabelecidas. Se a gente infringir alguma dessas leis, naturalmente a gente vai ter consequências, né, daquilo que a gente está cometendo de errado. Da mesma forma que se a gente fizer as coisas corretas, de acordo com as leis divinas, a nossa própria consciência vai nos agradar e a gente já recebe ali mesmo vamos chamar de recompensa, né? A recompensa daquilo que a gente faz. Deus em si, ele não tem necessidade de castigar ninguém. Primeiro porque ele não sente raiva, ódio, nunca, né? De ninguém, de nenhum de seus filhos. Agora, tudo que a gente ensina para as crianças obviamente que tem sim as consequências, e é isso que a gente precisa fazer. É o que o Jorge comentou da sanção da reciprocidade, né? E não da sanção expiatória. Quer comentar, Jorge? É isso mesmo. A criança aprender que os seus atos têm consequências. E essas consequências podem ser boas ou ruins. Né? E quando Kardec fala lá da questão do ar, né? Olha, você dá esse carrinho para a criança. Por quê? Porque ela vai se sentir feliz. Mas e o que eu ganho com isso? Um dia você vai entender. Ponto. Um dia você vai entender. Talvez ela, observando a felicidade da criança, desperte nela o sentimento. Agora você disser, não, olha, vou te dar outro. Então, ela não está se esforçando em nada. Então, essa ideia de querer castigar, no sentido de tem mais desconhecimento, né, do que maldade. Às vezes a pessoa acha que o castigo é que salva. E a gente sabe que o castigo não salva, porque se fosse assim, há quantos milênios, né, nós estamos com medo do inferno, e há quantos milênios a sociedade vem fazendo as imagens, né? Já tem autores que descrevem o inferno, os abismos, e não sei o que, fica choramingando, não entendo porque fulano, os confrades fazem assim, aí fica nessa choramingação, fulano de tal, vamos ver umas coisas assim, bizarras. Tinha duas mulheres fofocando,
Aí os espíritos tiraram as vitaminas da comida e quem comer aquela comida vai passar mal. Assim, a necessidade de criar uma narrativa dessa, ok? Para botar medo nas pessoas, para falar da desimportância da fofoca. Explica o móvel da ação, explica o desejo no bem. Agora fica inventando mentira para poder... Esse é o grande problema. Então, a ideia de fazer o outro espiar tem a mesma raiz da pedagogia do medo, da pedagogia da culpa. E o Espiritismo não aprova de modo algum. Certo, seu André? Certo. Não vai dar tempo de a gente passar o próximo slide, mas tem uma função interessante. Faltam 2 minutos, 1 minuto e pouco. Mas só para finalizar aqui um breve comentário, eu trabalho com muitas pessoas, o Jorge também, acho que muitos aqui que estão assistindo, todos, né? E você, às vezes, aqui, pelo menos onde eu trabalho, tem certos setores que você precisa pôr câmera para filmar. Porque se você tirar a câmera, vai sumir produto, infelizmente. Não vou citar nome, tem que evitar, né? Mas colocou a câmera, não some produto. Se tira a câmera, ou se descobrir que a câmera está quebrada, começa a sumir produto. De onde vem isso? Né? Essa pessoa viu isso ao longo da vida, de que pegar alguma coisa do outro é vantajoso, talvez tenha recebido alguma orientação nesse sentido, talvez não, mas presenciou diversos maus exemplos, e aí lembrando que o exemplo não vem só de casa, às vezes observa na rua também, observa no dia a dia como que acontece, né? E desde criança, a gente começar a tratar dessas questões, né? Porque já pensou, mas se não vigiar, igual falar, tem que colocar um encarregado no meio da turma, porque senão o serviço não sai. O serviço deveria sair porque é correto fazer o serviço, e não porque está sendo vigiado. Não dá tempo a gente delongar mais, a gente vai ter que encerrar por aqui, mas na semana que vem a gente prossegue aí com o estudo aqui dessa revista espírita tão fantástica aí. Beleza, pessoal? Tenha uma ótima semana e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Sistema Deus Conosco, de comunicação espírita. Aqui você navega em ondas de luz. Você ouviu o programa Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita,